Então podemos avançar. Eu queria então só de novo apresentar o engenheiro Rui como representante. Espera lá, estão aqui a dizer qualquer coisa. Então parece que os alunos de Relações Internacionais afinal estão atrapalhados com umas apresentações e acho que não estão muito dispostos a estar aqui. Eu posso falar pela minha turma, nós vamos assistir à aula aberta sobre Relações Internacionais segundo ano. Decidimos que preferíamos vir à aula aberta e adiar as apresentações. Pronto, está bem, mas então há alguns colegas que não estão por essa razão, combinado. Sim, senhora, muito obrigada pela informação. Sim, senhora. Pronto, mas então, conforme já tinha sido anunciado, temos hoje a presença então da representação da Comissão Europeia, neste caso na delegação da cidade do Porto, que já tem estabelecido já talvez há 2 anos, quase para 3. Sério? Pronto, isto o tempo passa. Uma parceria com a universidade. O engenheiro Rui sofre bastante às minhas mãos, porque eu estou constantemente a solicitar-lhe participações. Neste formato, é a primeira vez, mas mais uma vez ele esteve imediatamente disponível para esta participação. Aos alunos há uma pequena tristeza de não estarmos presencialmente, porque o engenheiro Rui traz-nos sempre presentes, traz-nos sempre algum brinde da União Europeia que nós podemos levar então, e vamos todos contentes com uma evidência da nossa presença nestes encontros. O engenheiro Rui traz-nos sempre novidades prementes da União Europeia e neste caso traz mesmo, daqui a pouco, que ainda não pode cá estar, a doutora Sofia Alves, que é exatamente um alto quadro de representação de Portugal na União Europeia. Portanto, para não continuar, passo a palavra, temos então o nosso convidado para gerir a intervenção. Muito obrigada, engenheiro Rui. Muito obrigado, professora Dara. Bom dia a todos. É com muito gosto que o Europe Direct do Porto participa nesta iniciativa e realizamos esta parceria, uma parceria agora diferente, mas os brindes ficam prometidos, ok? Eu não sei se esta turma são turmas de finalistas. Não, é segundo ano. Ok, então para o ano podem ter a certeza que os brindes estão lá no armazém da Câmara Municipal e depois chegarão a todos vós. Combinado. Ok. Portanto, como disse muito bem, portanto, estamos numa fase diferente, uma fase difícil que todos estamos a atravessar, uma situação de saúde pública internacional e portanto, temos que nos reinventar e portanto, este modo de comunicação à distância veio permitir, já muitos especialistas disseram, que veio permitirem que a sociedade, de uma forma geral, as instituições públicas, as universidades, as próprias empresas de trabalho, o salto tecnológico nos últimos dois meses terá sido na ordem de o que normalmente duraria uma década. Portanto, esta nova realidade permite-nos estarmos longe, mas ao mesmo tempo perto. Como disse muito bem, esta sessão debruçar-se-á sobre a União Europeia, portanto, a União Europeia enquanto instituição no seu todo para a solidariedade e também o direito como na base da ação da União Europeia para essa solidariedade. Nós há bocadinho, antes de começarmos a sessão, estávamos aqui a conversar e a partilhar algumas ideias até sobre a questão que foi suscitada recentemente pelo Tribunal Constitucional alemão
acerca da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, são assuntos que estarão seguramente na ordem do dia nas próximas semanas. E para vocês, enquanto estudantes de Direito e estudantes de Relações Internacionais, todas estas questões estimulam a busca de conhecimento. Entretanto, para que a sessão seja o mais dinâmica possível, eu se calhar sugeria aos participantes que pudessem acompanhar a nossa sessão via Slido. Portanto, eu vou partilhar aqui a tela. Vocês no site do slido.com, vocês se colocarem a hashtag através dos vossos telemóveis, eu penso que é capaz de ser mais fácil, dos vossos smartphones, vocês através do slido.com podem aderir a este evento colocando o PT-UE, e a partir daí vocês podem interagir connosco. Nós vamos colocar algumas perguntas algumas sondagens ao longo da sessão, para que aqueles que são mais tímidos e têm, portanto, menos à vontade para colocar publicamente as suas questões, possam fazê-lo através desta via, dar a sua opinião. Nós temos aqui um conjunto de questões que gostávamos de saber qual a vossa opinião. Esta informação depois constará de um relatório que nós enviaremos à Comissão Europeia. E, portanto, eu começaria precisamente por aqui. Começaria o que é o Europe Direct do Porto, o que é que faz o Europe Direct do Porto e para que serve, não é? Portanto, o Europe Direct do Porto é um centro de informação europeia que está em funcionamento na Câmara Municipal do Porto já desde 2005. Portanto, já há alguns anos que funciona na Câmara Municipal do Porto. E, portanto, enquanto centro de informação, funciona ao abrigo de uma convenção quadro, de um acordo celebrado entre a Câmara Municipal e a Comissão Europeia, em que o trabalho do Europe Direct é precisamente ser, digamos assim, um elo das instituições europeias na região da área metropolitana do Porto. Daí que o Europe Direct do Porto, além de estar inteiramente disponível e contactável por vários meios, seja através do website, e-mail, redes sociais, Facebook e Twitter, nós estamos inteiramente ao dispor de qualquer cidadão ou de qualquer instituição para ajudar a encontrar a resposta para o seu respectivo problema. Recentemente, como vocês imaginam, houve várias entropias por causa dos estados de emergência que foram sendo levantados um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, e portanto houve os direitos dos viajantes, os direitos à restituição quando as viagens foram canceladas, por exemplo, foram várias questões que nos foram sendo colocadas, e nós lá direcionávamos depois os cidadãos para as fontes de informação e como han de reagir perante as companhias aéreas ou perante quando estas não dão resposta, como podem fazer valer os seus direitos enquanto passageiros e cidadãos da União Europeia. Portanto, este é apenas um exemplo daquilo que nós vamos fazendo. Outra vertente do centro é também realizar eventos que promovam a discussão e a informação sobre os assuntos europeus. Este seminário em formato digital vem precisamente a enquadrar-se nesse âmbito. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, teremos connosco a doutora Sofia Colares Alves, portanto, que é chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal. A Comissão Europeia em Portugal digamos assim, uma espécie de embaixada da União Europeia em Portugal e portanto, tem uma ligação muito forte às instituições portuguesas, particularmente junto do governo português,
e portanto, daí que digamos assim, a Comissão Europeia em Portugal. E, portanto, enquanto alta responsável da Comissão Europeia em Portugal, teremos o gosto de ter connosco a doutora Sofia, que já colaborou também noutra iniciativa no passado na universidade, e portanto, além de ser um alto quadro da Comissão Europeia, também exerceu funções há uns anos no Tribunal de Justiça da União Europeia e, portanto, também vos poderá dar a sua visão acerca do Tribunal de Justiça e depois também falar um bocadinho sobre isso. Portanto, vamos ter uma sessão em que vamos agora, nesta fase inicial, abordar um bocadinho o papel de cada instituição da União Europeia, ao fim e ao cabo de uma forma muito sintética e resumida, o funcionamento da União Europeia, e depois, quando entrar a doutora Sofia Colares Alves, debruçar-se-á sobre as prioridades da Comissão Europeia, que nós, esta Comissão Europeia que está em funções, portanto, desde dezembro passado, desde o dia 3 de dezembro, mais propriamente, desenvolveu logo um conjunto de prioridades em que se vai centrar nestes 5 anos que estará em funções. Obviamente, tudo isto foi agora reajustado, porque a prioridade das prioridades neste momento é o combate à pandemia e seguir-se-á o combate à crise económica e social que já está de uma forma bem presente, infelizmente, em muitas das nossas sociedades dos vários Estados-membros. Portanto, a doutora Sofia depois debruçar-se-á sobre esse assunto e trará as várias novidades que a própria Comissão está a desenvolver e poderá partilhar convosco e a quem vocês poderão colocar sempre questões acerca desse assunto. Portanto, agora para iniciarmos, eu faria aqui um pequeno teste convosco, vou colocar aqui a primeira sondagem, para vocês poderem descrever o que é para vocês a União Europeia em 3 palavras, portanto, que servirá de mote, digamos assim, à discussão. Nós, entretanto, a professora Dora fez o favor de partilhar convosco uma apresentação sobre as instituições da União Europeia, sobre as prioridades e também sobre, inserida na prioridade do digital, a importância do digital para neste momento de crise em que nós estamos todos em casa e a trabalhar remotamente, as instituições não deixam de funcionar. E como as instituições não deixam de funcionar, obviamente o Tribunal de Justiça também não. E tem uma plataforma eletrónica que permite a qualquer pessoa poder contactar com o Tribunal de Justiça através do e-Cúria e, portanto, tudo isso está na apresentação e vocês têm essa informação sempre, portanto, disponível. Além disso, a informação que nós estaremos aqui hoje a versar constará também da nossa página do evento que criamos no Facebook, que também está já nas redes sociais da própria Universidade e que muito agradecemos, e portanto vocês a qualquer momento podem aceder a essa informação. Daí que, avançando agora enquanto vocês vão dando a vossa opinião acerca do que é para vocês a União Europeia, nós podemos, obviamente, ir avançando. E, portanto, nós temos aqui várias instituições. E eu, em vez de estar a falar na teoria, porque isso vocês depois encontram nos slides, a melhor forma que encontro para descrever o funcionamento da União Europeia é através do exemplo da eleição da atual Comissão Europeia, que foi muito, muito interessante. Foi muito interessante porque nós tivemos
vários momentos. Se vocês bem se recordam, tudo isto começou com as eleições europeias do ano passado, portanto estamos agora quase a cumprir um ano desde as eleições europeias. Eleições essas que elegeram um novo Parlamento esse que teve um equilíbrio de forças em função do resultado das eleições. Esse Parlamento depois gerou tornou-se mais heterogéneo, mais diversificado e, portanto, houve necessidade de haver um diálogo muito forte, principalmente entre as três principais famílias políticas europeias, no sentido de chegar a uma solução de maioria e de largo consenso para podermos ter a eleição da Comissão Europeia. Se vocês bem se recordam, durante o processo eleitoral, os partidos políticos avançaram com os chamados Spitzenkandidaten. O que é que são estes Spitzenkandidaten? Eram os candidatos principais de cada família política a presidente da Comissão Europeia. Portanto, o PPE, na altura, apresentou o Sr. Manfred Weber, os socialistas e democráticos europeus apresentaram o Sr. Franz Timmermans, portanto, estes eram os grandes candidatos das principais forças políticas europeias a presidente da Comissão. Ora, aquilo que tem de bom a União Europeia, para o bem e para o mal, é que depois tudo isto tem que se materializar no cumprimento das regras da União Europeia. E o que é verdade é que depois, quando se chegou à discussão acerca de quem reunia melhores condições para presidir à Comissão Europeia, fazendo o paralelismo aqui com o nosso país, para vocês perceberem melhor isto que eu vos estou a dizer, se vocês se recordam, na legislatura passada, portanto, o partido que tinha tido mais votação e maior número de deputados na Assembleia da República não reuniu a maioria parlamentar para formar governo, se bem se recordam. E depois o Dr. António Costa formou o governo porque reuniu uma maioria parlamentar que o sustentou, não tendo sido o partido mais votado. Portanto, e isto na dinâmica do Parlamento Europeu funciona de uma forma semelhante. Ora, o partido mais votado, não tendo reunido condições para sozinho poder apresentar, digamos assim, o seu candidato, o seu Spitzenkandidaten, teve que dialogar com as outras forças políticas e, ao fazer esse processo de diálogo, depois, obviamente, as pessoas não concordaram com a personalidade do Sr. Weber e então foi necessário procurar outra personalidade que reunisse um consenso alargado, que permitisse a sua eleição, primeiro de forma unânime no Conselho Europeu e depois que reunisse a maioria no próprio Parlamento. E daí que seguiu-se um processo de diálogo político que é sempre muito necessário para chegar a um consenso. E no Conselho Europeu isso aconteceu, é sabido e público, e portanto daí que houve um princípio que os chefes de Estado entenderam manter, que foi, portanto, o partido mais votado, apresentar uma personalidade que pudesse reunir o consenso dentro das linhas de prioridades que o Conselho entendia que seriam necessárias para este mandato. E então surge a personalidade da Sra. Von der Leyen. A Sra. Von der Leyen, não tendo sido Spitzenkandidatin, foi proposta pelo PPE para presidente da Comissão Europeia. Portanto, isso foi aceito no Conselho e depois no próprio Parlamento, a presidente da Comissão foi ao Parlamento Europeu em julho
e apresentou, digamos assim, de uma forma genérica, o seu perfil, a sua ambição, digamos assim, para a União Europeia, e acabou por ser eleita no Parlamento Europeu por uma margem não muito larga. Portanto, precisamente porque este processo gerou alguma não diria desconfiança, mas algum ceticismo junto do Parlamento, mas o que é facto é que a senhora von der Leyen, depois de vários dias a prestar provas ali junto do Parlamento Europeu, apresentar um plano político genérico para a União Europeia, a receber os contributos das próprias famílias políticas europeias, apresentou-se como candidata e acabou por ser eleita. Depois, a seguir, a esse momento surge o momento em que ela, sendo eleita, ainda não estava em funções. Não estava em funções porque era necessário eleger a Comissão. E como vocês sabem, portanto, a Comissão tem que ser composta por comissários, portanto, são uma espécie de ministros em que são indicados pelos Estados-membros. Ora, uma das regras que a senhora von der Leyen, enquanto primeira mulher presidente da Comissão Europeia, definiu, foi que a própria Comissão pudesse ser paritária, portanto, no número de homens e mulheres na sua integração. Portanto, daí que pediu aos Estados-membros, a cada chefe de Estado, que indicasse um homem e uma mulher como potenciais candidatos a comissários europeus. A partir daí, a Presidente da Comissão iria conversar com cada uma dessas personalidades e depois fazer a sua escolha em função das áreas temáticas, das pastas que pretendia, do perfil e também cumprindo essa regra que ela se impôs a ela própria de ter uma Comissão Europeia paritária. E isso, pronto, aconteceu, os vários Estados-membros indicaram os seus candidatos a comissários. De uma forma geral, foram todos, portanto, aceitos por parte da Presidente da Comissão e a Presidente da Comissão propõe, digamos assim, uma comissão. Ora, acontece que depois desta proposta da Presidente da Comissão ser pública, cada um destes comissários tem que passar pelo crivo do Parlamento Europeu. E, portanto, o escrutínio do Parlamento Europeu. Primeiro, pela Comissão de Ética do Parlamento Europeu, em que é analisada de forma muito fina o perfil e os interesses, digamos assim, de cada um dos candidatos, e logo à partida houve dois que a Comissão de Ética do Parlamento Europeu não aceitou. Entendeu que havia incompatibilidades e, portanto, esses candidatos não reuniam condições para assumir funções na Comissão Europeia, nem sequer, portanto, chegaram a ser ouvidos e discutidos no Parlamento Europeu. Este escrutínio aconteceu com todos os eurodeputados. Se vocês se recordam, se puxarem um bocadinho pela memória, recordar-se-ão que mesmo a nossa comissária, a doutora Elisa Ferreira, foi colocada algumas dúvidas em que ela esclareceu liminarmente e, portanto, foi pacífico, portanto, pela Comissão de Ética do Parlamento Europeu e depois seguiu-se o processo normal. Portanto, temos aqui um escrutínio efetivo do Parlamento ao trabalho da própria Comissão. E depois, em contexto de Brexit, em contexto de estarmos perante a iminência da saída do Reino Unido da União Europeia, o comissário proposto pelo Estado francês também passou na Comissão de Ética e não houve problema, mas depois nas audições foi recusado pelo Parlamento Europeu. Portanto, não passou nas provas, digamos assim, de escrutínio político, aí político, eminentemente político,
não estavam em causa questões de conflitos de interesse, aí foi uma avaliação política que o Parlamento fez. Portanto, cada comissário passa por essas provas que são bastante duras, em que durante vários dias tem que estar ali disponível para responder às questões dos deputados, e depois os deputados validam ou não cada um desses candidatos. O comissário francês não foi aceito e, portanto, vejam bem, o Parlamento Europeu, neste contexto em que a França é seguramente um dos países mais relevantes no contexto da União Europeia, não esteve com meias medidas e, portanto, se o Parlamento entendeu que aquela personalidade não reunia condições para ser condições políticas para exercer as funções do comissário, recusou. E, portanto, daí que o que é que isso provocou? Provocou que a Presidente da Comissão tivesse que solicitar aos 13 Estados-membros que indicaram os candidatos que foram recusados pelo Parlamento Europeu, que indicassem novamente outras personalidades, personalidades essas que foram aceitas numa primeira instância pelo Conselho também e depois que obtiveram o acordo da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, peço perdão, e então só depois desse momento é que nós tivemos condições para a própria Comissão se apresentar na sessão plenária de novembro e apresentar o projeto político para a União Europeia. E se apresentar o projeto político, uma União, uma Europa mais ambiciosa, portanto, que ambiciona, portanto, a Europe that strives for more, portanto, uma Europa mais ambiciosa. Era este o lema da nova Comissão e, portanto, assentem 6 prioridades, tendo logo à cabeça como principal de todas o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, e depois, neste processo em que, durante estes meses, a Presidente da Comissão, em trabalho com o Parlamento Europeu, foi integrando no seu projeto político as propostas dos vários partidos, grupos políticos europeus, apresentou-se e apresentou esta Comissão, e esta Comissão foi eleita por uma larga maioria, como vocês poderão ver nos slides, e tem, digamos assim, uma base de apoio bastante sólida. Portanto, isto para concluirmos o seguinte, ou seja, nós temos o Conselho que define as orientações macro da União Europeia, digamos assim. Depois temos o Conselho de Ministros, que depois faz o trabalho setorial entre os vários Estados-membros. Depois, por sua vez, temos a Comissão Europeia, que corporiza ou tem por missão dar seguimento às prioridades da Comissão Europeia e propor implementá-las através de diretivas, através de normativos e depois documentos esses que vão ao Parlamento Europeu e têm que ser discutidos e têm que ser depois, obviamente, aprovados no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, que neste momento tem à volta de 750 eurodeputados, agora com a saída dos eurodeputados do Reino Unido tem menos e seguir-se-á um mecanismo de compensação para equilibrar algum déficit de representatividade que alguns Estados-membros têm no Parlamento Europeu e ficará cerca de 45, salvo erro, lugares vazios para precaver futuros alargamentos. Portanto, o funcionamento da União Europeia e das instituições, nós podemos aqui perceber que nada acontece na União Europeia sem que estas 3 instituições estejam de acordo. Portanto, sem o Conselho, sem a Comissão e sem o Parlamento Europeu, dificilmente se fará alguma coisa. Isto, por sua vez, para os críticos colocam a questão de termos demasiada burocracia, mas, de facto, isto traz
a questão do reforço da democracia e do papel das instituições europeias no seu todo. Depois temos ainda o Tribunal de Justiça, portanto temos o Tribunal de Justiça, temos as instituições judiciárias, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas da União Europeia. Portanto, o Tribunal de Contas tem o papel, como qualquer Tribunal de Contas de qualquer Estado-membro. O Tribunal de Justiça, como vocês sabem, portanto, tem por missão fiscalizar, portanto, também o funcionamento das instituições europeias e em qualquer um de nós pode recorrer se tiver algum problema com alguma das instituições europeias e se sentir prejudicado, poderá recorrer a qualquer momento ao Tribunal de Justiça para fazer valer os seus direitos. Portanto, de uma forma geral, temos aqui as várias instituições e estas instituições têm esta função. Portanto, o Conselho dá as orientações gerais, de macropolíticas a seguir, a Comissão tem um papel mais executivo do funcionamento da União Europeia. Temos o Parlamento, que não tem capacidade legislativa, como vocês sabem, não tem iniciativa legislativa, mas apesar de não ter iniciativa legislativa, tem um poder de fiscalização muito forte e, portanto, todos os documentos pelos quais se tem que pronunciar, o Parlamento discute-os com grande profundidade e pode propor alterações aos documentos que são propostos pela própria Comissão. Engenheiro Rui, se não se importa, peço desculpa, mesmo todos os participantes, em princípio, tendo os slides, não poderíamos ir partilhando? Podemos, sim, senhora. Ajudava, por exemplo, com os gráficos dos deputados e do número de deputados, são tão coloridos que convém aproveitar claro. Estas imagens. Ora, vamos ver, eu vou só entrar na tela certa. Sim, que não é fácil às vezes. Tenho que mover Eu tenho que o abrir primeiro. Tenho que ter cá em baixo aberto, isso para conseguir. Penso que já se consegue ver. E eu vou avançar aqui para a frente. Portanto, como estávamos aqui a falar, eu aqui vou recuperar, portanto, através destes gráficos, como vocês podem ver, vejam como está o Parlamento Europeu aqui no mandato que está em vigor, portanto, que está em funções, no seguimento das eleições europeias do ano passado. Aqui do lado direito, vejam como estava a composição do Parlamento no anterior mandato, em que claramente havia duas forças políticas que tinham uma predominância maior. Portanto, digamos assim, que o PPE e os socialistas e democratas juntos, portanto, tinham a larga maioria do Parlamento e um acordo entre estas duas forças políticas permitiu que a Comissão Juncker pudesse estar em funções. Neste contexto, nós vimos aqui que tivemos, sim, um partido mais votado, que foi o PPE, os socialistas e democratas tiveram um resultado que ficaram relativamente próximo do PPE também, portanto, cerca de 26 eurodeputados de diferença, mas surgiram aqui duas novas forças políticas que ganharam uma relevância grande, portanto, os liberais e democratas, portanto, com 105 eurodeputados, e depois a força dos verdes, e quando estamos a falar dos verdes, estamos a falar mesmo de partidos ecológicos, e portanto, daí que uma predominância dos partidos com preocupações ambientais. Portanto, e este equilíbrio de forças aqui é que foi necessário rever. Aliás,
se revisitarmos uma curiosa declaração do anterior presidente Juncker, em que ele disse mesmo que ele terá sido o último presidente da Comissão Europeia Spitzenkandidaten, portanto, em que de facto foi presidente da Comissão Europeia, aquele que se apresentou como candidato a presidente da Comissão Europeia por um partido político, porque a geopolítica e os equilíbrios que são necessários alcançar no Parlamento e no Conselho, obviamente, obrigam a que as decisões sejam feitas tendo por base os resultados eleitorais, obviamente, e não como tendo por base outras questões. Portanto, aqui nós vemos o funcionamento do Parlamento. Nós temos o Parlamento Europeu, neste momento é presidido pelo Sr. David Sassoli, que é um italiano, e, portanto, tem mandato durante 2 anos e meio, e, portanto, como já vimos há bocadinho, o funcionamento, já vos falei, o funcionamento do Parlamento, em que funciona, portanto, tanto nas comissões, tanto depois nas sessões plenárias, em que aprovam a legislação, em que acontecem normalmente durante 4 dias em Estrasburgo e, por vezes, são realizadas em Bruxelas. Da Comissão Europeia, como eu já vos falei, mas eu aqui vou voltar atrás só para nós aqui vermos uma questão que é importante e que é relevante vermos convosco. Portanto, há bocadinho falei-vos no Conselho Europeu, não é? Que é o Conselho onde estão chefes de Estado. Falei-vos do Conselho de Ministros, portanto, o Conselho o Conselho da União Europeia, digamos assim, que tem uma presidência rotativa, não é? Que neste momento é presidido pela Croácia, e Portugal vai presidir ao Conselho da União Europeia em janeiro do próximo ano. Portanto, nós vamos ter, no início do próximo ano, Portugal a presidir ao Conselho da União Europeia. E depois temos o Conselho Europeu, e o Conselho da União Europeia, que é presidido pelos Estados-membros, de forma rotativa, e onde os ministros dos governos de cada país se reúnem para discutir e alterar e aprovar a legislação. Portanto, nós temos aqui duas terminologias que depois não se podem confundir com o Conselho da Europa, porque o Conselho da Europa não é uma instituição da União Europeia, que é uma instituição que promove os direitos humanos e, portanto, não se deve confundir. E, portanto, eu coloquei este slide aqui para alertar para isso, porque muitas vezes nós mesmo na comunicação social é frequente, mesmo jornalistas que são correspondentes na União Europeia, às vezes utilizarem terminologias que confundem as pessoas. Portanto, e aqui nós temos, digamos assim, ao nível do Conselho, estas competências. Depois, no Parlamento, cá temos que dos poderes legislativos adota a legislação com base em propostas da Comissão, não é? Depois decide sobre os acordos internacionais, sobre os alargamentos e analisa o programa de trabalho da Comissão e pode convidá-la a propor legislação. Mas eu diria que, além disso, o principal poder, digamos assim, do Parlamento Europeu reside nos poderes de supervisão, e aqui sim o Parlamento Europeu tem uma força muito grande, e o exemplo da Comissão Europeia é bem clarificativo, não é? É bem esclarecedor. Como já vos tinha falado sobre a questão do equilíbrio do Parlamento Europeu, como funciona através das comissões, e agora temos aqui a própria Comissão Europeia, que é composta neste momento por 27 comissários. Temos a nossa comissária, também pela primeira vez uma mulher portuguesa comissária europeia, portanto a doutora Elisa Ferreira, e pela primeira vez também temos uma mulher presidente da Comissão, a senhora von der Leyen. Aqui vocês encontram
competências da Comissão e depois, como vocês tiveram a oportunidade de falar há pouco, portanto, vemos que as despesas são verificadas pelo Tribunal de Contas, evidentemente. Não é? A Comissão, além disso, tem também por missão zelar pelo cumprimento do direito europeu. E este aqui, para vocês, é um dos aspectos que me parece bastante relevante, porque, juntamente com o Tribunal de Justiça, cabe à Comissão zelar pelo cumprimento do direito europeu. E, portanto, nós recentemente temos visto várias iniciativas da Comissão Europeia. A mais recente foi até junto da Polónia, por causa das questões da independência do poder judicial face ao poder político na Polónia. E, portanto, a Comissão Europeia está a desenvolver uma série de ações, não só junto à Polónia, junto também de outros países de leste, que, digamos assim, estão a pisar linhas vermelhas e portanto, daí que a Comissão desenvolve iniciativas para garantir que o direito europeu é cumprido e depois os processos poderão e serão, caso não sejam corrigidos pelos Estados-membros, serão depois encaminhados poderão ser aplicadas sanções e numa primeira fase e depois poderá inclusive ser encaminhados os respectivos processos para o Tribunal de Justiça para depois haver um processo judicial relativamente ao incumprimento do direito europeu, seja dos tratados, seja de que vertente estejam em cumprimento dos Estados-membros. Como eu vos falei há bocadinho, portanto, na sessão plenária de julho, vejam que a senhora von der Leyen foi eleita com 383 votos a favor e teve 327 votos contra, portanto, e 22 abstenções. Portanto, se virmos aqui, juntando os votos contra com as abstenções, digamos assim, que foi aqui uma curta margem que a senhora von der Leyen foi eleita num contexto de 733 votantes, digamos assim. Depois seguiu-se o processo que já falamos e depois reparem que a eleição da Comissão no seu todo, na sessão plenária de 27 de novembro, teve 461 votos a favor e só teve 167 votos contra, portanto, e teve 89 abstenções. Portanto, digamos aqui que aqui houve uma ampla maioria de apoio à Comissão Europeia, portanto, esta Comissão Europeia tem uma base forte de apoio no Parlamento Europeu. E esqueci-me de vos falar há bocadinho, quando estávamos a falar sobre os equilíbrios e a importância das instituições, portanto, há uma série de altos cargos que são, digamos assim, indicados em que a opinião do Conselho Europeu é vital, digamos assim, não é? Portanto, a Presidente da Comissão Europeia é uma, depois o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros é outra posição de destaque que normalmente é negociada ao nível do Conselho e também depois o próprio Presidente do Conselho Europeu e também o Presidente do Banco Central Europeu, neste caso, que é uma Presidente. Portanto, nós temos o Sr. Charles Michel, Presidente do Conselho, e depois nós temos o Sr. José Borrell, que é espanhol, que foi indicado vice-presidente e, portanto, alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, e depois tivemos também a senhora Christine Lagarde, que foi indicada para o Banco Central Europeu. Portanto, é nesta esfera de equilíbrios que funciona a União Europeia. Portanto, nós podemos ver que a União Europeia, a democracia, de facto, é uma realidade. Portanto, os poderes são muito concretos e daí que é perfeitamente visível neste exemplo de que a União Europeia tem mecanismos de controlo que funcionam
e que, de facto, garantem, primeiro, a salvaguarda dos direitos e depois também o escrutínio, que é muito elevado, do funcionamento da União Europeia. Portanto, como vos falei há bocadinho, as 6 prioridades da União Europeia para este mandato, que depois a doutora Sofia Colares Alves se debruçará mais um bocadinho sobre eles de uma forma genérica convosco, portanto, o Pacto Ecológico Europeu, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa adequada à nova era digital, um novo impulso para a democracia europeia, a promoção do modo de vida europeu e uma Europa mais forte no contexto global. Quando falamos de promoção do modo de vida europeu, estamos a falar da promoção dos valores da União Europeia, os valores da democracia, os valores que estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e víamos agora, por exemplo, nesta crise do... Rui, deixe-me só interromper. Vamos lá ver, estas prioridades e estas temáticas são de uma forma ainda mais importante relevantes para este público, não é? Sim. Porque estamos a falar de alunos que estão no 2º ano, que dentro de pouco tempo vão começar a trabalhar. E estas temáticas estão ainda em curso, quer dizer, ainda estaremos, se tudo correr bem, ainda estaremos no mandato da Comissão atual, não é? Sim, claro. Mas seja como for, em princípio, também se tudo correr bem, estas temáticas e estas iniciativas depois perduram durante mais anos. Isto quer dizer que é importante para, quando estamos a falar de alunos que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho, é importante que eles estejam atentos, sensíveis, de alguma forma alerta para cada uma destas temáticas, porque, vamos lá ver, podem ser nichos de mercado, podem ser hipóteses de profissões e de trabalhos e de projetos e de uma série de aberturas que podem fazer diferença no momento de entrar no mercado de trabalho. Seguramente. Nós, portanto, é como disse, estas prioridades vêm no seguimento das orientações que o Conselho deu à senhora von der Leyen quando a indicou como candidata a Presidente da Comissão. E, portanto, depois isto tudo surge fruto do trabalho político que foi feito, que foi necessário desenvolver para conseguir, portanto, apresentar um projeto que pudesse obter a aprovação do Parlamento. Ora, tudo isto, neste momento, ficou um bocadinho em stand-by. Porquê? Porque temos uma emergência a acudir, não é? E isto, depois a doutora Sofia Colares Alves vai falar mais sobre isto convosco, de forma mais detalhada, em que nós, neste momento, a Comissão, não tendo ainda um orçamento plurianual aprovado, não é? Aquilo que fez foi pegar em todo o dinheiro que estava disponível nas várias gavetas do orçamento europeu e direcioná-lo, colocá-lo ao serviço dos Estados para a resposta à pandemia. Portanto, isso, só para vocês terem uma ideia, neste momento já estão mais de 3.390 bis, portanto, estamos a falar de 3 trilhões de euros, portanto, que já estão disponibilizados na resposta à crise do coronavírus, só para vocês terem uma ideia sobre isso. Depois aqui vocês podem explorar mais, tem aqui links que direcionam para exemplos de solidariedade europeia e, como disse a professora Dória muito bem, aqui o Pacto Ecológico Europeu é a prioridade das prioridades e vai ser sobre o chapéu do Pacto Ecológico Europeu que tudo se vai desenvolver, todo o processo de recuperação das economias vai surgir através da Lei Europeia do Clima, que até neste momento está em consulta pública. Portanto,
qualquer um de nós pode participar na consulta pública e dar a sua opinião sobre a Lei Europeia do Clima, que neste momento está em discussão, não é? Depois, além disso, a questão social, que já era uma prioridade e estava aqui na linha da frente também, mas agora ainda mais, porque a resposta social da União Europeia vai ser fundamental. E se nós queremos perceber a importância da União Europeia na nossa vida, nós, apesar de todos os problemas, nesta resposta à crise do coronavírus, podemos comparar com outros exemplos. Portanto, podemos comparar a resposta da União Europeia com aquilo que está a acontecer noutras esferas, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Vocês, na União Europeia, de uma forma geral, não veem nenhum cidadão a ficar sem tratamento de saúde caso ele necessite. Eu costumo dar este exemplo muitas vezes. Na União Europeia é muito difícil qualquer pessoa ficar à porta de um hospital sem ter tratamento. Eu diria que é mesmo impossível. Nos Estados Unidos, por exemplo, se não tiverem um seguro de saúde, dificilmente terão o tratamento que devem. Portanto, o Estado Social Europeu é uma dos pilares da União Europeia e, portanto, e assim será, e será muito importante para os próximos tempos que aí virão. O Pacto Ecológico Europeu será, digamos assim, o elo que permitirá alavancar isto, mas depois a doutora Sofia vai explorar isto convosco seguramente. Portanto, aqui nestes slides vocês encontram depois informação adicional, que aqui não importa explorar, mas todas estas áreas, para vocês enquanto futuros juristas ou futuros advogados, vocês poderão encontrar aqui digamos assim, caminho. Sim. Posso interromper? Creio que já temos aqui outra convidada ilustre, a doutora Sofia, acho que já está aqui visível. Bom dia, doutora Sofia, muito obrigada. Bom dia. Mais uma vez por aceitar vir à Universidade Portucalense, seja lá de que forma for, nem sequer a impossibilidade física a impede de colaborar connosco. Muito obrigada, é sempre um gosto, é bom vê-la e é bom vê-la bem neste momento em que isso também conta. E muito obrigada pela sua colaboração e pela disponibilidade imediata, segundo o Rui me contou, de participar connosco. Aos meus alunos, estejam atentos, a doutora Sofia é uma experiente personagem da União Europeia, acompanha isto não há muitos anos, porque ela não tem muitos anos, portanto não há muitos anos, mas com uma presença interna muito vasta, o que quer dizer que tem uma percepção que nos é muito útil de toda a vivência da União Europeia. Muito obrigada, doutora Sofia, e desculpe, Rui, pela interrupção. Não, muito bem. Olá, Sofia, como está? Olá, bom dia, Rui, bom dia a todos. Bom dia a todos, professora Dora, obrigada pelo convite, também para estar mais uma vez convosco. Penso que foi há um ano, já não me lembro, mas acho que foi há cerca de um ano que eu estive na Universidade Portucalense, não foi? Foi em fevereiro do ano passado. Exato. Só precisaria que me recordassem quanto tempo é que temos? São 10:15? Temos até às 11. Até às 11 horas. E querem que eu fale sobretudo, Rui, eu já percebi que tu fizeste uma apresentação geral, não é? Sobre as instituições, etc. Exatamente, sim. E querem que eu fale mais sobre o que está a acontecer agora e a resposta das instituições europeias à crise do coronavírus, ou falamos mais sobre as prioridades? É como vocês quiserem. E eu acho que se calhar agora faria sentido, o exemplo se calhar da resposta à crise do coronavírus pode ser interessante para também eles, enquanto estudantes de Direito e que estão mais com essa sensibilidade, perceberem
como é que foram ultrapassadas uma série de questões e também quais são as próprias competências da Comissão, que muitas vezes a opinião pública não percebia bem e, portanto, acho que este exemplo pode ser interessante para que eles, enquanto estudantes de Direito, terem aqui um caso prático, digamos assim, de como é que tudo isto funciona. E depois, se tivermos algum tempo, ainda iremos às prioridades e aí pedir mais na parte do digital, inclusive dar aí uma pincelada sobre o Tribunal de Justiça, se for possível. Tá bem? Ok. Bom, é muita coisa para tão pouco tempo. Eu gostaria Exatamente. também de responder, também estar disponível para perguntas e respostas, porque eu acho que estas coisas, sobretudo, são sempre difíceis uma pessoa estar concentrada e focada num orador e por maioria de razão, quando fazemos estas coisas à distância é ainda mais difícil. Portanto, eu tendo a fazer uma intervenção curta de 10, 15 minutos e depois, se vocês quiserem falar sobre algum tema específico ou se tiverem algumas dúvidas, acho que é mais importante vocês saírem daqui de forma esclarecida com alguma questão que tenham neste momento do que estarem a ouvir toda uma apresentação. Mas eu vou falar muito brevemente do que se tem passado nos últimos 2 meses, a resposta da Comissão Europeia, das instituições europeias à crise do coronavírus. De facto, isto suspendeu todas as atividades, ou seja, as atividades normais, e nós estávamos lançados num programa muito ambicioso da Comissão Europeia, dividido em 6 prioridades. Já tínhamos lançado no fundo o chamado framework, não é? Portanto, toda a arquitetura, por exemplo, do Green Deal, das prioridades digitais, tínhamos estabelecido todo o roadmap, portanto todo o roteiro de aprovação dos diferentes blocos de cada uma dessas prioridades. Eu penso que já tínhamos aprovado a estratégia para as 4 das 6 prioridades, portanto, para uma comissão que entrou em vigor, acho que foi em funções em novembro do próximo ano, estávamos bastante avançados, com um plano de trabalho muito acelerado, e pronto, e caiu-nos isto em cima, como caiu a toda a gente, e nós tivemos que adaptar tudo aquilo que fazíamos para dar resposta às necessidades dos países e dos cidadãos. E de facto não é possível compreender o que a União Europeia está a fazer sem compreender o que a União Europeia pode fazer. Vocês sabem, e tenho com certeza discutido isso na aula, que a União Europeia funciona por atribuição de competências que estão no tratado, não é? A União Europeia tem competências em determinadas áreas, não tem competências noutras áreas. Mas de facto esta divisão, enquanto que era muito clara quando eu estudava Direito Europeu, porque eram muito poucas as competências da União Europeia, foram-se alargando e mesmo em áreas em que a Comissão Europeia não tem competências, como a área da saúde, a área da educação, a área da cultura, a área do trabalho, em muitas questões, a verdade, ou nas questões sociais, a verdade é que como a Comissão Europeia, seja através do orçamento e dos fundos comunitários, portanto dos programas financeiros que apoiam os Estados-membros a desenvolverem políticas nestas áreas, seja no seu esforço de coordenação e de estabelecer boas práticas entre todos os Estados-membros, tem atuado em todas as áreas. Portanto, é um bocadinho confuso. Por exemplo, na área da saúde, nós não temos competências praticamente nenhumas na área da saúde, a não ser fazer benchmarking internacional, europeu, mas nós temos um relatório todos os anos sobre o estado da saúde em Portugal. Todos os anos, a DG Saúde publica um relatório sobre o estado da saúde em Portugal, ou seja, do Sistema Nacional da Saúde, da saúde dos portugueses, e portanto é um bocadinho confuso para todos, às vezes, perceber que, por exemplo, na saúde a União Europeia não tem praticamente competências nenhumas. Competências no sentido de competências fortes, competências de tomar decisões que se sobrepõem àquelas dos Estados-membros, e é essa, no fundo, a competência de decisão que interessa. Portanto, o que é que nós fizemos? A Comissão Europeia teve que reagir, ajudar os Estados-membros a colmatar, a fazer face à situação da propagação do vírus, dos doentes que estavam a chegar em milhares e centenas, nomeadamente em Itália e já em alguns Estados-membros, aos hospitais e aos cuidados de saúde, e tentar muito rapidamente coordenar e articular com os Estados-membros uma política de contenção do vírus. Portanto, preservar a saúde das pessoas, evitar a propagação do vírus, portanto, no fundo, conter a pandemia foi a prioridade número 1.
O que não foi fácil, porque todos os Estados-membros ao mesmo tempo reagiram como as pessoas que têm medo, as pessoas que estão em perigo reagem, que é curvando-se sobre si próprio, protegendo os seus, fechando fronteiras, tomando uma série de medidas às vezes de forma desarticulada, o que levou a uma certa cacofonia e confusão no início, porque a Comissão, ao mesmo tempo que estava a lançar concursos internacionais e públicos para comprar viseiras, máscaras, respiradores, etc., no mercado internacional, estava também a gerir o encerramento das fronteiras, que é talvez das medidas mais graves que nós tomamos, porque significa que houve pessoas que ficaram presas ou fora da Europa ou mesmo dentro da Europa, mas noutro país e queriam regressar a casa, ao seu local de trabalho, seja onde for. Tivemos por isso que criar, exigir que os Estados-membros, quando encerram as fronteiras, é o caso de Portugal e de Espanha, em que só alguns pontos é que estão abertos, pelo menos os trabalhadores transfronteiriços, aqueles que residem em Portugal, mas por exemplo trabalham em Espanha, o possam fazer, que os bens essenciais continuam a circular e isso conseguiu-se restabelecer e as situações mais complicadas, nomeadamente na fronteira entre a Alemanha e a Polónia, conseguiu-se restabelecer rapidamente, mas claro que foi um enorme stress, sobretudo para as pessoas que se viram presas de repente num país onde não queriam estar. Mas de facto num mercado interno em que a livre circulação é o pilar, é a base de tudo, o encerramento das fronteiras criou uma situação extremamente complicada, portanto tivemos que fazer face a isso, mas ao mesmo tempo tínhamos que fazer face a aconselhamento epidemiológico a todos os Estados-membros, a tentar perceber que medidas é que estavam a tomar em matéria de saúde e a dar-lhes todo esse apoio. Repatriamento de voos de cidadãos que estavam também bloqueados fora da União Europeia, porque entretanto, como vocês sabem, a fronteira externa da União Europeia fechou, há poucos voos que fazem que atravessam ainda a fronteira externa, mas tudo isto são decisões que os Estados-membros tomaram, portanto os Estados-membros, do espaço Schengen, os Estados-membros podem reerguer o controle de fronteiras, não o podem fechar completamente as fronteiras, mas podem reerguer o controle quando há uma ameaça à saúde pública. É uma das razões que são invocadas, portanto, no Tratado de Schengen, mas agora tem que o fazer de forma proporcional, de forma adequada, etc. Portanto, é esta proporcionalidade e adequação e coordenação que nós tivemos que fazer e obrigar os Estados-membros a consultarem os outros quando o fazem. Tivemos todos nós sabemos que tivemos de trabalhar digitalmente, portanto as reuniões fazem-se virtualmente, quer as de Conselho, quer as sessões e mesmo as plenárias no Parlamento Europeu, quer as reuniões do Colégio da Comissão Europeia, portanto isso correu bastante bem, eu acho que todas as instituições rapidamente se adaptaram e conseguiram funcionar. Vocês têm situações em que há muitas destas medidas necessitaram uma modificação legislativa e vocês nós tivemos modificações legislativas de regulamentos e diretivas numa semana, em menos de uma semana, portanto as propostas saem muito rapidamente da Comissão, são adotadas muito rapidamente pelo Conselho e pelo Parlamento, isso tem sido, portanto tem demonstrado que a União Europeia conseguiu, com as ferramentas que tem, conseguiu flexibilizar. E flexibilizamos tudo. Outra das grandes prioridades era injetar liquidez na economia, portanto nós sabemos que a economia parou, ficou praticamente tudo suspenso e era fundamental que as empresas não começassem a despedir e conseguissem aguentar os seus trabalhadores, os seus salários, as suas rendas, as suas despesas correntes e para isso, como vocês sabem, todos os Estados-membros, e acho que isso aí houve uma grande sintonia, e isso é também um reflexo do facto de trabalharmos juntos há muito tempo, não é? Uma grande sintonia, todos os Estados-membros de apoiarem as empresas, de apoiarem a economia, com os regimes de layoff, com mais ou menos percalços na sua implementação a nível nacional, mas como é que nós apoiámos os Estados-membros? Criando, por exemplo, um fundo, o SURE, de 100 mil milhões para apoiar aqueles Estados-membros que precisam de dinheiro, para apoiar estas medidas de layoff e permitindo assim que os Estados-membros tenham, no fundo, um lugar onde possam ir buscar dinheiro para apoiar estas medidas de layoff. E a ideia é que nós fizemos um investimento enorme, desde a crise passada, para aumentar o investimento na União Europeia, para criar empresas, para fazer com que as empresas cresçam e criarmos tanto emprego nos últimos anos, não é? Acho que foram cerca de 100, já não eram 10, eram 14 milhões de novos empregos na União Europeia. Agora arriscamos a que isto haja um desmoronamento deste tecido empresarial, deste know-how, toda a formação que foi colocada nos trabalhadores
e nas pessoas, e é muito importante manter esse, no fundo, esse tecido, e por isso muitas das medidas têm sido tomadas de maneira a dar liquidez e espaço de manobra aos Estados-membros, para eles, por sua vez, poderem dá-lo às empresas, aos bancos, para emprestarem dinheiro às empresas e aos trabalhadores diretamente através da segurança social. Nós não impomos condições, por exemplo, no SURE a única condição é que as empresas não despeçam, para poderem beneficiar, portanto os Estados-membros vão buscar o dinheiro, mas têm que emprestar a empresas que não emprestar ou dar como quiserem, que as empresas não despeçam. E todas as outras condições, a parte da operacionalidade prática e por exemplo, as dificuldades que temos ouvido em Portugal, têm muito a ver com a maneira, tem a ver connosco, é com Portugal, não tem nada a ver com a União Europeia. Estas coisas nós não entramos depois nesse nível de detalhe na implementação das medidas, são os Estados-membros que têm que fazer. Mas criámos também outro fundo de emergência para os sistemas nacionais de saúde, para que estes possam contratar as pessoas que precisam, comprar o material que precisam, construir os hospitais, as instalações, as infraestruturas que precisam, e também disponibilizámos todo o dinheiro dos fundos, todo o dinheiro que restava nos fundos estruturais. Vocês sabem que a comissária Elisa Ferreira, que ainda por cima é do Porto, portanto, e foi presidente da CCDR Norte e conhece muito bem esta matéria, disponibilizou-se, flexibilizou-se todos os fundos. Isto implicou imensa modificação legislativa. Quando vocês sabem que os fundos têm determinados objetivos, os fundos também são repartidos às vezes por regiões, por temáticas, e aquilo que se fez foi destruir, derrubar todos os obstáculos, e criar um espaço comum onde o dinheiro está todo ele disponível e os Estados-membros vão buscar aquilo que precisam, lançam os concursos e facilitam bastante o trabalho das empresas, quer das empresas que já têm projetos aprovados, que agora, por exemplo, podem utilizar esse dinheiro não apenas para despesas de investimento, mas para despesas correntes, como estão a lançar concurso. O governo português lançou um concurso, não sei se foi há cerca de 2 semanas, nomeadamente para conseguir encontrar soluções à pandemia e soluções às consequências da pandemia, e portanto lançou esse concurso para várias empresas e microempresas em Portugal. Portanto, há muita coisa que está a ser feita também do ponto de vista financeiro. Agora nós sabemos uma coisa, é que estas medidas que foram tomadas pelos Estados-membros e pela União Europeia já vão em mais de 3 bilhões, não é? 3,4 bilhões, que é equivalente a mais ou menos 16% do PIB, o que é muito dinheiro, mas é equivalente àquilo que os Estados Unidos estão a fazer e outros grandes países estão a fazer. Agora também sabemos que isto vai implicar um endividamento muito grande de alguns Estados-membros, que alguns Estados-membros, como Portugal, têm já uma dívida muito, muito alta, e que pode criar dificuldades acrescidas depois no futuro, e situações semelhantes àquelas que tivemos na crise passada, em que houve uma desconfiança dos mercados relativamente à capacidade de determinados países pagarem, e o perigo de entrarem, o risco de entrarem em default, o que significa que depois esses países não conseguem, a dívida deles não é comprada, não há procura para a dívida deles no mercado internacional, e portanto só conseguem finalmente vender dívida e, portanto, emitir obrigações a custos muito elevados. E depois isto tem tudo no fundo, esta falta de confiança quando começam nos mercados internacionais acaba por afetar toda a economia. O investimento não chega, o investimento estrangeiro não chega, porque os investidores não é, ficam parados a perceber exatamente o que é que se vai passar e como é que a economia se vai desenvolver. E depois isto normalmente demora muitos anos, nós sabemos bem, não é? Porque sofremos a última crise na pele de forma muito aguda e portanto isso demora muitos anos depois a reconstituir um tecido empresarial e um tecido de confiança que permita à economia crescer. As previsões económicas saíram da Comissão Europeia para este ano e para o próximo ano saíram ontem. Prevê-se uma desaceleração da economia, portanto do produto internacional bruto de cerca de 7%, um aumento do desemprego também bastante agudo, mas com uma recuperação em princípio muito rápida para 2021, portanto não são só apenas más notícias, mas claro que nós sabemos que os próximos meses até ao final do ano, no prazo de um ano, a contar de hoje,
é bastante, portanto, a situação económica vai ser extremamente complicada e vamos ter uma recessão que esperemos que seja bastante limitada no tempo, que nos permita depois crescer bastante nos próximos tempos. Mas pronto, para vos dizer, no fundo, as mensagens principais é muito importante perceber, todas estas discussões e tudo aquilo que vocês ouvem, perceber o que é que a União Europeia pode fazer e não pode fazer, porque de facto encontrar a tal bazuca que nós precisamos, como disse o nosso primeiro-ministro, é uma decisão que cabe unicamente ao Conselho Europeu, por unanimidade, a todos os Estados-membros. O Conselho Europeu do último dia 23 de março instruiu a Comissão Europeia para fazer duas coisas. É uma análise das necessidades económicas de todos os Estados-membros, regiões e por setores. Vai sair, por exemplo, para a semana uma grande análise económica do setor do turismo e de tudo o que está relacionado com o turismo e recomendações da Comissão Europeia. Mas, portanto, vai fazer isso para vários setores que vão ser particularmente afetados pela crise. E depois, tendo os factos na mesa e sobretudo os dados e as previsões para os diferentes países e regiões, a lançar uma nova proposta, já como o Rui já mencionou, a proposta de orçamento do quadro financeiro plurianual, apresentar uma proposta revista. Vamos ter que, obviamente, pôr mais dinheiro no orçamento e criar um fundo de recuperação. E este fundo de recuperação será a única informação que temos neste momento, dará a possibilidade à Comissão Europeia de contrair obrigações nos mercados internacionais, portanto, de ir buscar dinheiro aos mercados internacionais, para de certa maneira depois distribuí-lo pelos Estados-membros que mais necessitam. A questão, grande dúvida, é se vai distribuí-lo por empréstimos ou através de subvenções. Se for através do orçamento, normalmente é apesar de haver também empréstimos no orçamento, a grande maioria da despesa é feita através de subvenções, subsídios, portanto, é chamado fundo perdido. Se for por empréstimos, por muito boas que sejam as condições desses empréstimos, a verdade é que acumulam a dívida dos países e tem que se arranjar agora uma forma engenhosa para que isto não aconteça. Portanto, eu acredito na criatividade da Comissão Europeia e da União Europeia. Nós conseguimos sempre sair das crises e tendo trabalhado 20 anos nas instituições, vi muitas dessas soluções serem construídas. Tem que haver vontade política e é aqui um bocadinho que nós esbarramos muitas vezes e temos barrado na União Europeia, é que não há sempre a mesma vontade política de todos os Estados-membros. E vocês sabem muito bem das notícias que há países chamados frugais que não querem gastar nem mais um cêntimo para o orçamento comunitário, não querem gastar nem mais um cêntimo na União Europeia e eu só espero, francamente, que o facto de termos parado com o mercado comum é muitíssimo importante para estes países. Em termos gerais, o mercado comum, nós quando fizemos já esses cálculos, o mercado comum trouxe um acréscimo do PIB da União Europeia de 8%, isto é brutal. Mas quem beneficia sobretudo do mercado comum são os países mais envolvidos, são os países mais industrializados. Portanto, se o mercado comum congelar, estes países também não conseguem exportar e não vão exportar também para fora, porque a própria China, os Estados Unidos e tantos outros países também estão neste momento com pouca capacidade de absorver essas exportações. Portanto, é fundamental relançarmos o mercado comum, é fundamental relançarmos o espaço Schengen, temos que o fazer de forma faseada, porque temos que continuar a controlar a situação epidemiológica e a propagação do vírus, mas é fundamental, e se o fizermos de forma controlada, damos confiança às pessoas e damos confiança aos atores económicos. E portanto nós também adotámos orientações de desconfinamento, é uma palavra que está muito na moda agora, aliás há todo um léxico muito especial e vamos continuar, portanto, a trabalhar. Mas a grande novidade nas próximas semanas será esse plano de lançamento para a Europa e vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Não é a proposta da Comissão vai ser cozinhada com todos os Estados-membros, está a ser organizada, está a ser discutida com todos os Estados-membros, portanto não vai agradar a todos, possivelmente Portugal vai achá-la pouco ambiciosa, como já achou a proposta de orçamento, mas se não o fizermos assim não há hipótese de ela ser aprovada por toda a gente e se não tivermos essa aprovação não temos plano de lançamento para a economia em breve e precisamos de o ter urgentemente. Ok, muito obrigado, doutora Sofia. Entretanto, está no slide a decorrer uma sondagem e também estão,
portanto, o espaço para questões, para o caso de quererem fazê-lo de forma mais, digamos assim, tranquila, porque as questões podem ser anónimas e, portanto, aí vocês podem colocar as questões. Já temos aqui 4 questões que, de certa forma, a doutora Sofia acabou por responder, algumas delas, nesta sua última parte da intervenção, que tínhamos aqui uma em que nos pergunta, a doutora Sofia, como considera que a União Europeia vai ultrapassar as divergências, como, por exemplo, acontece com a Holanda, e será que existe um risco agravado de incompatibilidade entre os países do Sul e os países do Norte da Europa? Portanto, eu acho que, de certa forma, a doutora Sofia acabou por responder a esta pergunta, estas perguntas com a sua última intervenção e, portanto, esperemos que a questão do mercado ter estado fechado não seja preponderante na tomada de posição agora destes países. 2 perguntas, outras mais que aqui estão. Uma, portanto, que é mais relacionada com a resposta à crise, porque é que a União Europeia não agiu mais cedo para evitar a propagação do vírus que já estava grave em Itália, e uma outra que é qual o significado da decisão do Tribunal Constitucional Alemão para este esforço da União Europeia? Qual a posição da Comissão quanto a este assunto? Digamos assim, são para já estas 2, porque as outras 2 eu penso que já responderam. Porque é que não reagimos mais cedo? Porque a nossa reação depende dos Estados-membros. Eu penso que o que é que poderia ter sido feito? Era fechar as fronteiras, fechar a fronteira italiana, mas só o Estado italiano é que o podia fazer. O que é que os outros Estados-membros podiam fazer? Podiam proibir os voos entre a Itália e o seu país, mas também são os Estados-membros que o têm que fazer. Alguns países começaram a fazê-lo timidamente e outros de forma mais abrupta, mas foi a mesma coisa em relação à China. Porque é que nós não fechámos imediatamente os voos, não é? Porque é que não decretámos que todos os voos, não há voos agora para a China, seja a região do Wuhan, seja outra, porque são medidas muito drásticas, normalmente. Tomar essas medidas são muito drásticas, vão afetar milhões de pessoas. Os voos para a China, com certeza que afetaria milhares, no espaço de 1 ou 2 meses, e, portanto, acho que foi uma decisão que foi sendo tomada timidamente por algumas companhias aéreas, talvez por pressão dos Estados-membros, mas não houve ninguém que dissesse, bom, a única maneira de fazer isto é fechar, e vamos fazer como a China fez, que fechou a província de Wuhan, e, portanto, eu acho que essas coisas eu acho que ninguém estava preparado para isto, ninguém, como vocês se lembram da antiga não, mas da anterior crise do SARS, não, quer dizer, chegou à Europa, mas não chegou nem pouco, nem de longe, nem de perto, nem de longe com a gravidade e com o impacto que este coronavírus chegou, nem teve as mesmas consequências. Portanto, eu acho que as pessoas ainda estavam todas convencidas, toda a gente, e não é só, não sei se era a Comissão Europeia, mas todos os Estados-membros, que isto iria ficar mais ou menos confinado ao espaço asiático, portanto à China e aos países vizinhos. Portanto, eu acho que relativamente, por exemplo, ao confinamento e às medidas que foram tomadas, a Comissão Europeia não pode fechar fronteiras, nem a fronteira externa pode fechar, não é? Pediu aos Estados-membros para o fazerem de forma unânime e eles acederam, mas portanto é muito difícil, e quando o Estado-membro fecha uma fronteira também é uma decisão dificílima, porque isso significa que vai afetar também a vida de milhões de pessoas e de empresas e de transporte de bens e etc, que vai criar, no fundo, estão a criar uma solução para criar problemas noutro sítio, e foi o que aconteceu. É muito difícil e acho que todos os governos estão extremamente preocupados com o impacto económico que isto vai ser uma crise brutal e portanto está tudo muito preocupado. Vocês veem sempre o pender do governo português, como todos os outros governos, que ao mesmo tempo tem que levantar as medidas de desconfinamento para que a economia comece a normalizar, ao mesmo tempo há um receio enorme que haja de novo uma chamada segunda vaga.
Portanto, todas as medidas, eu acho que era impossível, como as medidas de saúde pública e as medidas sanitárias e de encerramento de fronteiras são dos Estados-membros, era extremamente difícil à Comissão ter antecipado que a reação fosse essa. Vocês têm Estados-membros como a Bulgária que não entra nem sai ninguém praticamente, a não ser que seja nacional ou residente há mais de 5 anos na Bulgária, a mesma coisa com a Polónia. Portanto, nós tivemos que forçar a passagem eles permitirem passarem os trabalhadores fronteiriços, nós tivemos que forçar que não podiam barrar, isso eles também perceberam, não é? Porque sobretudo aqueles que estão altamente dependentes de importações, porque estamos todos no mercado interno, não podiam barrar a passagem dos caminhões e do transporte de mercadorias e do pessoal médico e das forças de segurança, etc. Uma série de coisas, mas às vezes, no início não foi fácil convencer alguns Estados-membros de que não podem simplesmente fechar as fronteiras, mas e depois há o risco também de reputação, quer dizer, a Comissão numa altura em que está toda a gente em pânico, está toda a gente cheia de medo, está tudo a fechar fronteiras e a proteger-se, é a Comissão Europeia que vem dizer, não, meus amigos, vocês não podem fechar fronteiras. É muito difícil politicamente também fazer uma coisa dessas, não é? Portanto, fez muita coisa em background, fez muita coisa nos bastidores, mas politicamente e publicamente a Comissão também teve que ter muito cuidado com aquilo que estava a dizer e o que estava a fazer, e depois também não há certezas para nada, não é? Agora, por exemplo, as medidas de confinamento, eu não percebo porque é que há uma crítica à União Europeia os países terem adotado medidas diferentes, ou mesmo agora as medidas de desconfinamento, alguns países começaram mais cedo do que outros, é perfeitamente normal, somos um espaço geográfico imenso, o vírus e a propagação do vírus não atingiu todos os Estados-membros da mesma maneira, e vocês olhem para os Estados Unidos, os governadores dos Estados também tomaram medidas diferentes, com timing diferente, e estão também a desconfinar e a levantar essas medidas com timing diferente. E portanto, haveria sempre, eu acho que apesar de tudo, eu acho que se nós olharmos com honestidade para a União Europeia, vemos que apesar de termos 27 Estados-membros com governos diferentes, famílias políticas diferentes, acabámos por ter, tirando aquelas primeiras 2 semanas de março, acabámos por ter uma atitude bastante coordenada. Eu vejo a CNN todos os dias e o que se está a passar nos Estados Unidos parece-me que eles estão muito mais descoordenados do que nós. E que há muito mais, também porque tem uma administração especial neste momento, mas haveria sempre conflitos entre os governadores, porque nem todos são da mesma cor política do presidente, não é? Portanto, nem que seja por isso. Da mesma maneira que nós em Portugal vemos autarcas às vezes mais exaltados contra as medidas do Estado Central e do Governo, porque também necessariamente não têm a mesma cor política ou não. Mas isso às vezes é um motivo para haver discórdia interna, mas faz parte, quer dizer, eu acho que faz parte, vivemos todos, além de mais os países são Estados soberanos, não é? São eles que tomam estas decisões e não gostam muitas vezes que a Comissão Europeia e a União Europeia lhes venham dizer como é que possam fazer estas coisas. Portanto, eu acho que somos demasiado exigentes, para concluir. Acho que às vezes somos demasiado exigentes com a União Europeia, estamos à espera de coisas que num Estado federal não acontecem também. Nós vimos isso também na Alemanha, a Baviera foi um estado muito mais afetado que os outros, fechou muito mais cedo, teve medidas de confinamento muito mais estritas e ninguém criticou a Baviera por ter feito dentro da Alemanha, não é? Portanto, eu acho que temos que ser um bocadinho mais realistas quando olhamos para a União Europeia. E a outra pergunta era o Tribunal Constitucional Alemão. O Tribunal Constitucional Alemão tem sido, desde o início da integração europeia, uma pedra no sapato do Tribunal de Justiça, para começar, porque tem muita dificuldade em acatar as decisões do Tribunal de Justiça. E obviamente que a nossa posição tem sido do wait and see, ou seja, estamos a analisar o acórdão, mas já dissemos 2 coisas muito importantes, é que o Tribunal de Justiça e o direito europeu têm primazia sobre o direito alemão, e é uma coisa que mais cedo ou mais tarde os alemães vão ter que se habituar, porque desde o princípio da integração do direito europeu, um dos princípios é o direito do primado do direito europeu sobre o direito nacional, nomeadamente sobre o direito constitucional, mas enquanto, por exemplo, nós na nossa Constituição adotamos uma disposição que diz isso explicitamente, não é? Enquanto, quer dizer, a menos que haja uma violação grave do direito natural, dos direitos humanos, mas o direito europeu tem primazia sobre o direito, inclusive a Constituição Portuguesa. Os alemães nunca fizeram isso, nunca aceitaram isso explicitamente, e pelo contrário o Tribunal Constitucional Alemão tem aqueles famosos acórdãos, que acho que são dos anos 90, os Zolanga,
que é, sim, nós aceitamos o primado do direito europeu, Zolanga, na medida ou enquanto o direito europeu for compatível com o direito constitucional alemão. Portanto, e andamos nesta dualidade há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, mas vivemos e convivemos, e vamos conviver com este acórdão também. Eu estou convicta, o acórdão diz respeito ao primeiro programa de quantitative easing do BCE, portanto, que acho que foi adotado em 2000, já não me lembro se foi 2015, não diz respeito a este último, mas eles pedem explicações ao BCE, dão 3 meses ao BCE para essas explicações. Penso que haverá bom senso político, quer da chanceler, quer do próprio Parlamento alemão, porque depois esta decisão eventualmente terá que ser confirmada por eles, se houvesse uma decisão de rejeição não do programa total, mas da participação do Bundesbank, do Banco Federal Alemão, no programa. O que poria em causa, obviamente, o programa, porque é um dos grandes acionistas do programa, se podemos dizer assim. Portanto, eu penso que a questão vai ser resolvida, mas não ajuda, obviamente não ajuda, porque nós neste momento precisamos de facto de uma palavra de confiança e de força de todas as instituições europeias, que todas ajudem, porque a situação já é suficientemente complicada. Portanto, lançar esta dúvida numa altura em que os mercados estão expectantes, numa altura em que os mercados estão desconfiados como é que a União Europeia se vai safar desta, vai ser extremamente, de facto não é digamos que não é algo construtivo, não ajuda a criar essa confiança que nós precisamos. Mas eu estou convicta que vamos ultrapassar e não vale a pena fazer um drama sobre isto, porque andamos, como eu disse, há 30 anos a dialogar com o Tribunal Constitucional Alemão e eles a sempre a pôr em causa as grandes medidas da União Europeia. Ok, muito bem. Temos aqui mais 3 perguntas que de certa forma estão relacionadas, porque estão muito direcionadas para o futuro e com a resposta económica a esta crise. Portanto, a primeira pergunta é se alguns países continuam a não concordar com as propostas de orçamento, será que a União tem esperanças para voltar a ser a organização plena que sempre foi? A outra, que está, parece-me entroncada com esta, é qual será o plano Marshall para esta fase da Europa? E com esta pandemia, o setor do turismo foi gravemente afetado. Quais são as expectativas de crescimento desse mesmo setor? Já estão a ser pensadas algumas medidas. Portanto, de certa forma, estas 3 perguntas entram aqui na resposta económica agora que a União Europeia terá que encontrar para o futuro que se avizinha agora após esta fase da pandemia. Não é? Portanto, temos que esperar, não é? Eu não tenho mais detalhes sobre a proposta, ninguém tem, deve estar a ser construída no segredo dos deuses, mas os Estados-membros e Portugal já deve ter algumas notícias, porque imagino que a Presidente já esteja em consulta com os diferentes primeiros-ministros sobre o assunto. Eu acho que a questão difícil de saber como é que o dinheiro vai chegar aos Estados-membros, os tais subsídios, os tais empréstimos, vai ficar aberta até, e a proporção, vai ser sempre um mix, isso já a Presidente já o disse, o Vice-Presidente Dombrovskis também o disse à luz esta semana, vai haver sempre uma composição dos dois, a questão vai ser a proporção, isso vai ficar aberta até ao fim, porque vai depender de muita negociação, mas a União Europeia sempre se fez assim, quer dizer, isto claro que é particularmente importante porque temos uma situação particularmente grave, em que todos estamos na mesma situação, portanto, ou seja, esta crise apesar de tudo tem condições que nos permitam avançar e dar um passo qualitativo na integração e no esforço, na construção institucional e das ferramentas que a União Europeia tem. Vocês sabem que andamos há muito tempo a tentar finalizar a União Bancária, a própria União Económica e Monetária e, portanto, nós não temos uma moeda, temos uma moeda comum, mas não temos uma política monetária e, sobretudo, uma política económica comum. Portanto, é tudo tudo aquilo que faltava fazer e que andámos tanto tempo a lançar propostas e a tentar que o Conselho se decidisse. De facto, talvez agora com esta situação tão grave e com a perspectiva de como isto vai afetar também as economias mais ricas da União Europeia, consigamos dar tal salto qualitativo que precisamos na construção.
E por vezes, às vezes dá a impressão que pelo menos todos os artigos que eu leio apontam para que existem soluções, quer dizer, existem muitas soluções no mercado internacional de contração de dívida perpétua, essa dívida ir-se renovando e, portanto, não há nunca a possibilidade. A União Europeia é um bloco muito rico, é um bloco comercial primordial no mundo, portanto quer dizer, não somos um país isolado que de repente vai entrar em default e que há verdadeiramente o risco de os credores ficarem sem dinheiro que emprestar. Isto não aconteceria nunca com a União Europeia. Portanto, não havendo esse risco, depois e havendo todos os mecanismos internacionais para que isso aconteça, né, para que se vá buscar dívida, que se vá buscar dinheiro internacionalmente, como os Estados Unidos o fazem, como o Japão o faz, através da chamada dívida perpétua, a questão tem a ver, é puramente interna, é uma questão política e é uma questão institucional. Uma política porque é aquele bloqueio que alguns Estados-membros têm, de que não querem que haja transferências internas para além daquelas que já existem no orçamento entre a União Europeia. Não querem estar simplesmente a pagar para os contribuintes do Sul, vamos dizer isto de forma muito clara, não é? Isso acontece muito, e não é só os políticos que têm, porque têm opiniões públicas que não querem que isto aconteça, não é? Não querem que os seus impostos sejam depois utilizados para dinheiro que vai ser distribuído por outros povos. Mas vocês veem isso também em Espanha, veem isso, os catalães não querem pagar para a Andaluzia, vocês veem isso na Alemanha, entre os Landas de Leste e os Landas do Oeste. É uma questão de solidariedade que já é difícil a nível nacional, a nível internacional é muito difícil. E dizia alguém no outro dia, eu não sei se era o Pedro Adão e Silva, que de facto é verdade, nós não temos a tradição que têm os Estados Unidos de comunidade, nós não somos uma comunidade no verdadeiro sentido nem temos esse sentimento comunitário, não é? Em termos de sociedade que tem, por exemplo, os Estados Unidos, que já vivem juntos há muito tempo, já tiveram uma guerra civil, que já tiveram muitos processos que levaram a que sejam uma sociedade coesa. E tanto que eles cultivam isso, através da bandeira, através do hino, através o deslumbre que eles têm pelas forças de proteção e não é, a reação que eles têm de proteção, de se protegerem enquanto comunidade. Nós não temos esse sentimento de forma homogénea na União Europeia, por isso é que nós temos o Erasmus, por isso é que temos o Corpo Europeu de Solidariedade, por isso é que temos programas que visam exatamente a que as pessoas circulem, conheçam alemães, conheçam holandês e percebam também como é que eles funcionam, não é? E compreendam-nos para depois conseguirmos ter atitudes mais consentâneas, mas esse sentimento verdadeiramente de somos cidadãos europeus e fazemos todos parte da mesma comunidade ainda não existe. Portanto, é muito difícil que as pessoas estejam dispostas no fundo, a serem a darem um aval para dívidas dos outros. Mas o que nós estamos sempre a dizer, nós Comissão Europeia, vocês ouviram a comissária Elisa Ferreira dizer isto N vezes, não deve haver esse estigma agora. Estamos todos na mesma, todos os Estados-membros, inclusive Portugal, e sobretudo a Grécia, que sofreu muito mais que Portugal, fizeram um esforço enorme para controlar o déficit, para controlar a dívida, e agora temos todos a mesma situação, mas claro que isto vai impactar de forma mais aguda os Estados-membros que têm maior dívida e que têm menos capacidade, cuja economia é menos rica e produz menos riqueza. Mas não deve haver lugar para esse estigma do passado, no fundo temos que pôr, nós temos tentado em todas as reuniões, em todas as discussões, não criar esse fosso entre norte e sul, entre leste e oeste, que também se está a agudizar, fala-se menos em Portugal, mas está-se a agudizar imenso. Por exemplo, na Dinamarca não nos preocupa tanto a dívida portuguesa ou a dívida italiana, preocupa sim muito o que está a passar na Polónia e na Hungria, e muitos dinamarqueses começam a dizer: eu não quero pertencer a uma comunidade onde temos pessoas, não é só governos que estão claramente a passar das marcas no que diz respeito às garantias do rule of law, etc. E portanto à divisão de poderes e ao controle que eles estão a fazer dos tribunais, ao controle da imprensa, ao controle do jornalismo. Mas os dinamarqueses, por exemplo, são extremamente sensíveis a isso. Tenho a minha colega dinamarquesa que me diz: o problema agora aqui não é tanta recessão, nem a questão do norte-sul, não. A questão é sobretudo agora como é que vamos lidar com a Polónia e com a Hungria. Portanto, esse fosso também se está a agudizar. E nós Comissão Europeia andamos a tentar, não é? Nós fazemos sempre aquele boneco simpático e amigável que anda sempre no meio de todos os países a tentar encontrar o consenso.
e de facto às vezes é muito cansativo, portanto às vezes também é natural que, por exemplo, o Presidente Juncker perdia mais a paciência do que esta Presidente, ela é mais contida e mais politicamente correta, o Presidente Juncker de vez em quando perdia a paciência e com alguma razão, não é? Porque nós, a certa altura é importante também dar murros na mesa e dizer basta. Mas pronto, mas há muitos desafios, mas eu estou convicta que vamos continuar com, olha, eu acho que o Brexit também foi uma ótima, no sentido, foi uma experiência que nos demonstrou, de facto, que aquilo que não parecia ser uma catástrofe acabou por acontecer e vai acontecer e apesar de haver um impacto económico, quer para o Reino Unido, sobretudo para o Reino Unido, mas também na União Europeia, vamos conseguir ultrapassar a questão do Brexit. Portanto, eu acho que a União Europeia é já um animal muito vivido e muito experiente e muito ferido também, por isso acho que vamos acabar sempre por encontrar soluções. Eu já falei demais, já são quase 11 horas. Eu não estou a ouvir. Tem toda a razão, porque eu não tinha o microfone ligado. Para a reta final, para estes últimos 8 minutos, estão aqui 3 perguntas que, de certa forma, ia pedir-lhe um breve comentário, uma breve resposta. De que forma o avanço digital foi ao encontro das perspectivas digitais da Comissão? Esta é a primeira. A segunda, devido ao Brexit e no momento que a cooperação internacional é fundamental, será possível o diálogo com a Inglaterra para uma melhor resposta à pandemia? E a terceira, a solidariedade europeia é um dos pilares da União Europeia. Como vê o futuro na perspectiva da Comissão, se será reforçada, digamos, esta parte? E eu agora, permita-me só o meu input, a Global Response, portanto, a iniciativa de resposta ao coronavírus que foi dinamizada pela Presidente da Comissão, portanto, a Sra. von der Leyen foi o rosto global de uma união que há muitos anos já não se via no contexto global, de tantos líderes europeus se juntarem para procurar angariar fundos para encontrar uma vacina. Portanto, aproveitava isto, já que estão a falar aqui em solidariedade, um bom exemplo, se calhar, na sua perspectiva. É verdade, eu penso que tem havido vários bons exemplos de solidariedade. Há muito material de proteção que está a ir para a Itália e para a Espanha. Há equipas médicas que foram da Roménia e da Noruega para a Itália. Ou seja, mas eu acho é que nós, mais uma vez, eu acho que a informação é muito filtrada pela imprensa que adora o negativismo e adora as más experiências, não é? E é muito difícil, de facto, penetrar através deste filtro que nos chega à casa, que é sempre um filtro bastante negativo. Tem havido bastante solidariedade entre os Estados-membros, aquela que podia haver quando todos os Estados-membros também têm que proteger os seus e têm que proteger o seu Sistema Nacional de Saúde, mas houve de facto. Eu penso que sim, eu penso que este vai ser uma experiência muito, claro que é muito negativa, mas ao mesmo tempo vai ter como todas as crises são oportunidades, eu acho que é verdade. Temos é que olhar para a oportunidade e isso vai ser uma oportunidade para ainda termos mais solidariedade entre os Estados-membros e os povos dos Estados-membros. Acho que vamos todos ter muitas saudades uns dos outros. Vamos ter todos muitas saudades de ir ali à Espanha, de ir à França, à Polónia. E de facto eu acho que as pessoas vão apreciar muito quando as fronteiras se abrirem. Eu ontem estava a ler uma série de artigos de jornais, quer espanhóis, quer portugueses, por exemplo, sobre a situação muito difícil que se está a passar na Raia, mas apesar de tudo, da fronteira estar encerrada e só passar nos trabalhadores transfronteiriços e aqueles que têm permissão porque distribuem bens essenciais, há imensos casos de solidariedade absolutamente fantástica. Há padeiros que ainda continuam a distribuir pão em Portugal e vice-versa, farmácias e farmacêuticos, empresas de distribuição alimentar, com a ajuda da guarda de fronteiras, que eles próprios fazem turnos, depois do seu turno, fazem roteiros para ir distribuir medicamentos de um país ao outro. Portanto, eu acho, e este tipo de histórias tem que ir mais para os jornais, para as pessoas perceberem que está a acontecer em todas as fronteiras, está a acontecer em todos os países. Ok. A questão que ficou em aberto era a relação com a Inglaterra, não é? Portanto, a Inglaterra... E tem sido boa. E vocês, durante a crise, de facto, eles tiveram uma opção no início diferente. Os suecos também tiveram uma opção diferente relativamente à reação da pandemia. Eu acho que só o tempo dirá
o que é correto, o que é falso. Ainda não sei que jornal é, se foi no Expresso este fim de semana, vinha uma entrevista com o médico-chefe, digamos, dos suecos e que aconselhou o governo nesta estratégia. Ele está convicto que esta estratégia é correta, a estratégia de não fechar, de não confinar. Portanto, só o tempo dirá. Eu acho que, apesar de tudo, viu-se que o Boris Johnson participou na Conferência dos Doadores, fez um vídeo muito amigo, e portanto o facto de ele ter estado no hospital com dois enfermeiros estrangeiros que o ajudaram, acho que é capaz também de ter despertado alguma simpatia para com os migrantes que trabalham no Reino Unido e para perceber que o tecido económico e o próprio NHS não consegue viver sem os enfermeiros portugueses, nomeadamente. Portanto, acho que há várias coisas desta crise que as relações com o Reino Unido têm sido boas, nós temos estado sempre com eles nos trabalhos dos peritos, dos médicos, dos cientistas, eles participam nesses trabalhos todos, portanto não tem havido nenhuma fricção, nem eu diria que neste momento ainda não sentimos o Brexit, vamos sentir mais no futuro, mas eu acho que isso vai ser tudo atenuado por uma boa cooperação com o Reino Unido. Ok, antes de dar a palavra à professora Dora para, não sei se quer colocar alguma questão ou fazer o encerramento, eu vou só partilhar aqui na tela alguns resultados de algumas sondagens que fomos fazendo no Slido, que me parecem muito interessantes e, portanto, deixe-me só, tenho que minimizar esta primeiro. Portanto, daí que temos aqui alguns resultados muito interessantes. Agora sim. Por exemplo, temos aqui a questão das prioridades. Temos 63%, também temos pouca gente que não teve hipótese de responder muito a esta pergunta. Que claramente as pessoas consideram que foi positivo para Portugal pertencer à União Europeia. Obviamente é quase unânime que temos mais oportunidades e que a União Europeia é importante na nossa vida. E agora aqui aquele efeito nuvem que nós fizemos no início da sessão para tentar descrever a União Europeia em várias palavras, destacam-se aqui 3, eu diria 4, solidariedade, união, cooperação e paz, doutora Sofia, quando estamos às portas do Dia da Europa, no dia 9 de maio, não é? Em que se comemoram 70 anos da Declaração Schuman e estamos a comemorar 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Deixo agora este último para a professora Dora para poder eventualmente também dizer alguma coisa e podermos encerrar. Acho que é um sinal de esperança para todos nós, não é? Não é, professora Dora? O que é que acha? Muito obrigada a ambos por toda esta viagem. E muito obrigada também aos alunos por participarem. Aqui um cumprimento especial, acho que ainda aqui está, ao Dr. André, ao professor André, o coordenador do curso de Relações Internacionais, que além de trazer os seus alunos está aqui também connosco, ou seja, traz outro curso aqui às nossas conversas. Vamos lá ver, ao longo, as várias questões que me foram surgindo ao longo desta participação dos alunos, a quem agradeço terem levantado as diversas questões, já foram cobertas pelos comentários. Acho sempre refrescante a presença da doutora Sofia, lá está, que como eu disse no início, nos pode dar uma visão inside, que pronto, mas com aquele carinho que ela transmite sempre e sem aquela dureza alemã, por exemplo, conforme estivemos a falar, transmite-nos isso sempre com um carinho e até consegue achar o primeiro-ministro inglês simpático e afável nas suas opiniões e isso é bom, portanto essa partilha foi muito boa
Depois falarei com os meus alunos com mais tempo nas outras aulas e direi então mais qual foi o sentir do público presente, mas agradeço muito e achei muito pronto, inovadora a nossa iniciativa aqui na aula. E como já disse, como o Rui, e através do Rui a própria Comissão Europeia esteve imediatamente e digitalmente preparada para participar nesta aula e nesta conversa. Por isso não tenho mais nada a não ser agradecer a todos. Muito obrigada. Eu, antes de me ir embora, gostava de fazer um pedido. Celebrem o dia 9 de maio. Nós temos que começar verdadeiramente a ser mais europeus, também no sentido, não só, nós portugueses somos europeus e gostamos da União Europeia em geral, mas não mostramos muito, não exteriorizamos muito. O dia 9 de maio, eu sei que este ano não temos eventos na rua, não temos eventos, aliás, éramos para estar em Vila Real este ano, o ano passado tivemos em Braga, mas temos uma série de eventos que estarão disponibilizados no nosso site e nas nossas redes sociais, desde filmes, visitas a museus. Temos um debate muito interessante às 11 horas de sábado com a Elisa Ferreira, os ministros da Coesão, etc, e deputados. E, portanto, temos um programa muito bom, acompanhem e festejam o dia 9 de maio, vistam a camisola e se tiverem bandeiras, ponham a bandeira à porta ou à janela, porque eu acho que é importante as pessoas serem cada vez mais. E vamos atravessar uma crise muito difícil e, de novo, as pessoas vão estar muito desmoralizadas e nós precisamos da União Europeia, precisamos de uma União Europeia mais forte e isso tem que vir daqui, tem que vir do coração, tem que vir das pessoas. Nós é que somos a Europa, não somos nós, Comissão, nem as instituições, nem os políticos, eles vão e vêm, são as pessoas. E isso, quando as pessoas quiserem contribuir para a Europa, quiserem ser Europa, a Europa será. Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Professora Dora, como habitualmente, depois eu enviarei um e-mail portanto, com o link onde estará a informação na página do evento do Facebook, também o inquérito de avaliação que vou pedir para todos os participantes poderem responder e depois, quando fizer o favor de enviar a listagem dos alunos que estiveram presentes para emitir os respectivos certificados de presença. Está bem? E mais uma vez muito obrigado e os brindes serão depois entregues no próximo ano, está prometido, ok? Pronto, o presente é sempre divertido. Muito obrigada. Adeus a todos. Mais uma vez. Muito obrigado. Feliz Dia da Europa. Mais uma vez, muito obrigada, Rui, muito obrigada pela eficácia burocrática também. Doutora Sofia, tenho que dizer que aqui o engenheiro Rui é um ótimo cartão de visita da Comissão, porque ele é de uma eficácia que é uma coisa que não é tão vulgar assim. Agora eu já lhe disse que gostava que ele viesse trabalhar para mim, mas ele disse que não quer sair do Porto. Não é? Eu ainda não consegui abrir uma representação no Porto, infelizmente, bem gostava também. Okay. Sim, senhora. Bom, Deus obrigado. A todos. Obrigado. E obrigado pelo seu tempo, doutora Sofia. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Combinado. Com licença. Deus.